Olá, terceiro ano, professor Vinícius Leão aqui na área. Vamos agora ver uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, gente, foi o maior conflito bélico da nossa história, em proporções de mortos e em proporções geográficas também. Até hoje nós vivemos as consequências políticas, econômicas, sociais e culturais desse processo histórico que durou de 1939 a 1945. Ela termina aí com aquelas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki e estabelece a partir dela os parâmetros geopolíticos mundiais que vão ocasionar a chamada Guerra Fria. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Estamos aqui na Segunda Guerra Mundial, então vamos lá. Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial são vários e vão ser provocadores desse conflito. Nenhum conflito acontece do nada. Tem causas. E na Segunda Guerra Mundial nós vamos ter várias causas. Mas a principal delas é o mesmo motivo que ocasionou a Primeira Guerra Mundial: o imperialismo, a busca por territórios. Porque conquistar territórios, expandir-se territorialmente para uma nação, é explorar aquele território conquistado e o mesmo que enriquecimento. Então, nós temos aí uma busca pelo lucro de modo exacerbado. A Alemanha, a Itália e o Japão vão se unir diplomaticamente, buscando o mesmo objetivo, a expansão territorial. São as chamadas tropas do eixo. É interessante ressaltar que a Alemanha estava sob o nazismo, a Itália sob o fascismo e o Japão estava sob um domínio ditatorial do imperador Hirohito. Hitler, Mussolini e Hirohito iriam modificar o mundo que estava tentando sair ali das consequências drásticas da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra e a França tentavam, com o seu poderio diplomático sobre as outras nações, apaziguar a situação. De que modo? Fazendo vista grossa às ações que desobedeciam o Tratado de Versalhes de 1919 a partir da Alemanha, da Itália, por exemplo. Eles faziam vista grossa, tentando ali evitar um novo conflito mundial. Em 1938, por exemplo, a Alemanha anexou a Áustria. Isso já era motivo para uma Segunda Guerra Mundial acontecer, mas a Inglaterra e a França não fizeram nada. Depois, a Alemanha vai anexar a Tchecoslováquia. E a Conferência de Munique, em vez de retirar a presença alemã da Tchecoslováquia, vai estabelecer a Alemanha na Tchecoslováquia. Então, o Tratado de Versalhes vai ser totalmente desobedecido, ou seja, se tornará ineficiente para evitar uma Segunda Guerra Mundial. De 1936 a 1939 vai acontecer na Espanha uma guerra civil, uma guerra interna entre os opositores do ditador Francisco Franco e, logicamente, Francisco Franco. As tropas de Francisco Franco vão ter apoio da Alemanha e da Itália. E a Alemanha e a Itália vão enviar seus armamentos, seus exércitos, fazendo dessa guerra civil espanhola um laboratório da Segunda Guerra, ou seja, uma preparação. Ali, Francisco Franco vai matar milhares e milhares dos seus opositores. Vai ser um grande derramamento de sangue, a tal ponto que a Espanha não vai participar da Segunda Guerra Mundial, simplesmente pelo fato de que a Guerra Civil já matara milhões de espanhóis. Em 1939, vai haver um pacto entre a Alemanha e a União Soviética, para surpresa das outras nações ocidentais. Vai ser chamado Pacto Germano-Soviético, que foi nada mais, nada menos que um pacto de não agressão. Se analisarmos aqui a imagem, nós vamos ter uma referência a esse pacto, onde Hitler e Stalin aparentemente estão felizes e dançando alegremente.
Mas, por mais que estejam amarrados um com o outro, eles estão o quê? Ó, armados. Então, é um pacto de não agressão, mas a qualquer momento a agressão, a violência pode acontecer. Tal como lá na Primeira Guerra Mundial a gente tinha chamada paz armada entre as nações. As nações estavam se armando, mas fazendo ali o que? Ligações diplomáticas ditas como pacíficas. O Pacto Germano-Soviético dizia o seguinte: a Alemanha não atacava a União Soviética, não invadia a União Soviética, e a União Soviética também não disparava um traque em solo alemão. Ficava tudo bem entre eles, mas isso não vai ser bem assim. O estopim para o início da Segunda Guerra Mundial foi nada mais nada menos do que a invasão alemã à Polônia em 1939. Por quê? França e Inglaterra estavam dando avisos para a Alemanha: olha, vocês já estão acabando com a minha paciência. Se vocês continuarem invadindo territórios, vocês vão ter consequências. Hitler não quis nem saber. Fez vista grossa para essas ameaças e mesmo assim invadiu a Polônia. Aí a França e a Inglaterra disseram que aí já é demais. Vamos começar então a festa. E essa festa vai ser uma festa de morte de mais ou menos 60 milhões de seres humanos, a Segunda Guerra Mundial. Eu quero destacar aqui nesse primeiro momento a Guerra Europeia, que vai durar 2 aninhos aí, de 39 a 41. A Guerra Europeia vai acontecer entre as nações mais fortes economicamente da Europa: Alemanha, França, Reino Unido e a União Soviética. Pois muito bem, a Alemanha vai dominar a França rapidamente ali em 1941, invadindo a França a partir de um método chamado de método da Blitzkrieg, que é uma invasão do seu exército de forma rápida, eficaz. A Alemanha, na empolgação da conquista da França, vai tentar também conquistar a Inglaterra, enviando aí sua força aérea para o Reino Unido. O Reino Unido também estava preparado com uma alta potência militar aérea e vai conseguir barrar, a partir da liderança de Winston Churchill, barrar a invasão alemã. E os alemães vão descumprir o Pacto Germano-Soviético, invadindo em 1941 a União Soviética a partir da Operação Barbarossa. Então, nunca confie na palavra de um caboclo chamado Adolf Hitler, porque ele descumpre os seus tratados em vista do quê? Do seu ideal, conquistar território. Para Hitler, os fins justificam os meios. É aí que nós vamos ter formados times que vão lutar lado a lado um contra o outro na Segunda Guerra Mundial. Não esqueçam, as tropas do eixo, que são a Alemanha, a Itália e o Japão. E os aliados, que são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a União Soviética. Destaque para essas 3 nações aqui que viviam sob o regime político econômico chamado de democracia liberal. E a União Soviética vivia sob outro regime chamado comunista, socialista, comunista soviético. É interessante isso porque é um momento na história onde as democracias liberais unem-se às nações ditas comunistas, a União Soviética. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Fui!